Olá a todos, desde já muito obrigado para você que parou um pouco para assistir a nossa videoaula. Hoje nós vamos falar a respeito do poder constituinte originário. É uma temática afim do direito constitucional. Se você já acompanhou aí algumas postagens no nosso perfil Constitucional Fácil, você pode perceber que há cerca já de alguns dias, alguns assuntos importantes da temática têm sido discutidos no nosso perfil do Instagram e também compartilhados no canal do YouTube. Bom, hoje nós vamos falar a respeito do poder constituinte originário, que é um tema afeto ao estudo mais histórico do direito constitucional. Sempre que você estudar poder constituinte, ou seja, é aquela temática que vai fazer um estudo da origem das constituições, as primeiras noções de Estado, de poder, você sempre vai encontrar um marco histórico, mais especificamente do século XVIII, que deu a origem, foi a gênese do reconhecimento do molde de Estado que nós conhecemos hoje. Então daí você entende a importância de se estudar o poder constituinte originário. E a respeito do conceito de poder constituinte originário, eu queria tratar aqui com vocês da ideia de ser uma força que vai iniciar uma noção constitucional. Então, quando você começa a ter dentro de um Estado a primeira organização daquele povo, politicamente falando, é através do poder constituinte originário que vai ser instituído aquele ente estatal. Os poderes vão ser definidos, as competências, a participação popular. Então, o poder constituinte originário ele está atrelado à ideia de exercício de poder popular. E nós temos dentro aí da história a origem do poder constituinte originário, tendo uma importante, aliás, influência na política francesa. No estudo aí dentro do período do século XVIII, pré-revolução francesa, pré-ideias e do iluminismo, né? Posteriormente veio a encorpar e dar mais força para as ideias iluministas, os valores iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, vamos lá ao nosso primeiro slide. Poder constituinte originário seria aqui entendido como uma força iniciadora de um marco constitucional, historicamente titular desse poder ao povo. De fato, historicamente o titular desse poder é o povo. Porém, houve um período em que o povo ele não tinha uma participação, ou seja, o povo ele não conseguia exercer esse poder, certo? O povo ele tinha aí uma relação ele era subjugado, vamos dizer assim, com relação a outras camadas societárias. E o nosso palco aqui de estudo, ele vai encarar um quadro que de fato nós tínhamos uma sociedade organizada aí em 3 camadas, que nós vamos ver mais para frente. Porém, antes eu quero tratar aqui com vocês a respeito de uma obra emblemática, que ela foi escrita por Emmanuel Joseph Sieyès, que era um parisiense e ficou conhecido aí por conta de ser um abade, ou seja, um vigário, que ele fomentava, ele era um indivíduo contrário à organização societária da França daquela época. Segundo ele, quando em seu ensaio O que é o Terceiro Estado, ele discorre a respeito da importância da participação de uma camada até então um pouco desprezada dentro da sociedade francesa. Então, no período em que o abade Sieyès
descrever o que é o terceiro estado, aí datado de 1789, século XVIII pré-revolução, ele justamente criava um embate de frente com a monarquia da época, que eram os descendentes da nobreza. Eles ocupavam cargos em virtude da hereditariedade. Eles era uma classe privilegiada por si só pelo fato do sangue, dito sangue azul, né? Sangue nobre, e também pelo clero. Então, a igreja nesse momento ela tinha uma relação com o governo muito estreita ainda. Se via na igreja uma autoridade religiosa e também uma autoridade política, né? Então, esse período ele foi de tensão política, de entraves, um momento de tensões e embates em que, se não fosse por esse posicionamento na época de CIE, talvez hoje nós não, com certeza, aliás, nós não teríamos o nosso Estado da forma que ele é hoje estruturado, com essa visão voltada para o povo, para as minorias, certo? Para as camadas mais frágeis da sociedade, com certeza isso não existiria. Então, à época, a sociedade francesa ela era organizada pela nobreza, que eram membros da monarquia, e eles detinham poder em razão de hereditariedade. Então, de pai para filho, eles iam ocupando os lugares como reis, príncipes, né? E isso lhes dava privilégios financeiros e também autoridade, uma autoridade quase que incontestável. E emblematicamente nós temos a figura do dito Rei Sol, né? O rei Luís XIV, que na França tem até uma frase célebre dele, é L'État c'est moi. Ele se considerava o próprio Estado, a própria entidade estatal incontestável, e que o que ele decidisse estava certo e era incabível de ser questionado. Então é um risco muito grande que se corre ao concentrar o poder em uma única parcela da sociedade. E era exatamente o que o Abade Sieyès questionava. Ele já naquela época ele reconhecia esse desequilíbrio societário. E também, ainda que ele, na época, fizesse parte do clero, ele era parte da igreja, ele era um vigário. E mesmo assim, ele se contrapunha ao que era praticado na época, aquilo que era talvez para muitos um quadro, uma organização estatal que era incabível de se pensar em outra forma, incabível de se reconhecer que estas classes aí, elas abririam mão de tantos direitos e tantos privilégios e tantas vantagens simplesmente por razões éticas, consciência de bem público, vamos dizer assim. Então, essas são temas, eram questões que careciam muito de ser desenvolvidas, de se raciocinar em cima delas. Então, observe que é a gênese de tudo praticamente. E a terceira camada era a camada chamada burguesia, conhecida como burguesia. Atualmente, hoje, talvez você possa até ouvir alguém falar como burguesia e dando a impressão que é uma classe bem abastada, que é uma classe que é tal qual monárquica ou clérica, mas na verdade não. Nessa época na França a burguesia era uma classe simplesmente de trabalhadores, de oficiosos, de comerciantes, de pessoas que geravam renda para o Estado porque eles de fato eles trabalhavam, certo? Então eles exerciam ofícios, eles tinham especialidades, eles eram pessoas que
giravam, faziam toda aquela máquina, aquele engenho, a engrenagem econômica do país girar, porém na hora de ter algum reconhecimento, eles não tinham, eles eram simplesmente ignorados praticamente. Então, o Abate Sieyê, ele traz em voga para discutir e debater a existência desse terceiro estado, e não só a existência, mas a sua pertinência com relação ao país, de modo que não era o terceiro estado que dependia do poder da nobreza ou da autoridade do clero, mas ao contrário, nobreza e clero, se não contassem com este empenho da burguesia de manter aí a criação, a geração de riquezas, corria um sério risco de levar o próprio país à falência. Então, meus amigos, a partir de vários debates da época, e a ideia de se estudar poder constituinte originário começou a evocar várias escolas, surge também, como nós vamos ver, outras correntes de estudo que vão tentar identificar a natureza jurídica do poder constituinte originário. Ou seja, onde que poder constituinte originário, este instituto, ele poderia ser alocado dentro do direito constitucional, né? Quais são os limites, as características, como que eu faço para reconhecer quando que o poder constituinte originário ele está em ação e quais são as implicações desse poder, quais as repercussões desse poder na vida das pessoas. Então, Abade, na época, ele conseguiu mobilizar essa classe burguesa para que eles pressionassem monarquia e clero para, em conjunto, buscar esse equilíbrio participativo das camadas. Então, essa necessidade de ver a estrutura organizacional do Estado são os primeiros contornos do poder constituinte originário e que são características que até hoje, atualmente, nós podemos reconhecer nas nossas constituições. Por exemplo, na época, os ocupantes de cargos do poder judiciário, eles não eram empossados por meio de concursos públicos de provas de títulos, certo? Então, se pensar em ser um magistrado naquela época, não era para qualquer pessoa. E isso era algo replicado em várias outras subesferas ali daquele estado. Então, você pode perceber que não havia essa ampla participação, não se podia cogitar em oportunidades para todas as pessoas. E com o tempo, gradativamente, isso foi mudando. Como dito, surgiram em algumas correntes que tentaram definir o poder constituinte originário. Vamos ressaltar então 3 delas. Uma dica que eu queria deixar aqui para vocês é que quando for estudar essas correntes, tome como parâmetro um atributo que é a força normativa. Quando você estudar as correntes, você vai perceber que, na verdade, o que muda é a percepção do atributo força normativa para o poder constituinte originário. Então, ora se reconhece que o poder constituinte originário teria essa força normativa. E, de contraponto, em outras correntes, eles não reconheciam a força normativa. E nós vamos ver que, por você deixar de atribuir força normativa ao poder constituinte originário, isso pode trazer implicações, sim. Bom, vamos lá. Nossa primeira corrente em estudo é o justnaturalismo. Bom, por sua vez, justnaturalismo, ele considerava o poder constituinte originário como um poder de direito natural e que, por sua vez, ele possuía força normativa. Então, poder constituinte originário, ele era localizado antes do direito posto, que é aquele direito postulado, ou seja, normatizado, instrumentalizado, constituído. E se o Estado ele passa a existir somente após
que exista um direito posto, então o poder constituinte originário ele dava origem a toda a estrutura política de uma sociedade. Então observe, para a primeira corrente, o poder constituinte originário ele possui força normativa. Ele não é adstrito, ou seja, ele não é vinculado a nenhum outro mecanismo, seja jurídico ou político, de existência anterior a ele. Ele é a fonte primária desses institutos. E tudo através dele passa a ser constituído. Então, por ter força normativa, ele é um poder de direito. E a segunda corrente, que é o juspositivismo, ela já é contrária ao jusnaturalismo. Ela entende que o poder constituinte originário, dentro aí dessa relação, observe que na nossa linha aqui da legalidade ele está fora, né? O poder constituinte originário no juspositivismo, ele não possui força normativa, então ele não é capaz de criar direitos nem obrigações, que dirá constituir um Estado, né? E arquitetar toda essa relação, toda essa estrutura, se ele não é um poder com força normativa. Então, ao contrário, ele seria um poder de fato, ou seja, era algo que existe, mas é muito mais como um consenso político entre as pessoas. Ele existe, ele é reconhecida a existência, tá? A existência não é descartada. O que não se reconhece é que ele, por conta própria, ele poderia criar obrigações entre os indivíduos e criar obrigações, meus amigos, para o Estado cumprir. Então, olha aí como que é um primeiro ponto interessante. O Estado, ele visualiza o poder constituinte originário a parte do próprio ordenamento jurídico, do direito posto. E além de estar a parte do direito posto e do ordenamento jurídico, ele não tem força normativa. Ele não é capaz de atribuir ao Estado obrigações para ele cumprir. Então veja aí que o Estado fica com uma margem mais ampla de atuação. Ele tem um fiscal a menos, por assim dizer. Correto? E a nossa terceira corrente é a corrente híbrida. Esta corrente, por sua vez, ela visualiza... híbrido é aquela ideia de junção, certo? Então a corrente híbrida ela vai reconhecer que o poder constituinte originário, ora, ele possui força normativa, ou seja, ora ele vai ser poder de fato, aliás, é poder de direito, e ora, ele não vai ter força normativa, sendo um poder de fato. Então, na terceira corrente, quando que seria o momento em que o poder constituinte originário se manifesta, e ele se manifesta e tem força jurídica como poder de fato? Bom, antes, digamos que o poder constituinte originário, ele vai inaugurar uma primeira ordem constitucional. Então, nesse momento, quando ele rompe com essa ordem constitucional, ou inaugura uma primeira ordem constitucional, ele seria poder de fato, ou seja, sem força normativa. Posteriormente, quando dentro aí do mesmo contexto, ele vai passar a regrar o ordenamento jurídico novo, ele atuaria com poder, com força normativa, sendo um poder de direito.
Então, na corrente híbrida, ela reconhece dois momentos de atuação do poder constituinte originário, que é quando ele rompe com uma ordem constitucional já existente ou inaugura a primeira. Quando o poder constituinte originário ele inaugura a primeira ordem constitucional, significa que não existia nenhuma constituição até então, diz que ele é um poder constituinte originário fundacional. E quando ele vai romper com a atual, com até então ordem constitucional, mas vai criar uma nova, diz que esse poder ele é revolucionário. Então não é pelo fato de já existir uma ordem constitucional que o poder constituinte originário ele não irá atuar, certo? Então não vamos confundir que a existência já de uma Constituição impede o poder constituinte originário de atuar criando uma nova. É justamente o poder constituinte originário, ou seja, que vem antes das estruturas aí de Estado de Direito posto, e que ele é apto para reconhecer que aquela Constituição não faz mais jus aos anseios coletivos e é hora de se inovar as ideologias políticas e instituir uma nova ordem constitucional. No Brasil, inclusive, adotou-se essa corrente, a corrente híbrida. Passando para as características do poder constituinte originário, nós vamos observar, meus amigos, que o poder constituinte originário ele é estudado dentro do seu alcance, da sua independência, da sua permanência, vamos dizer assim, e do seu posicionamento nos processos políticos, que é, inclusive, a nossa primeira característica. Então, o poder constituinte originário, ele é inicial. Por que inicial? Porque ele é um fenômeno instituidor e criacionista de uma nova ordem jurídica. Ou seja, ele é uma gênese, ele é a partir daí que vai transmutar ideias políticas em um estado concreto. Então, esse arquétipo, até citei arquétipo de Estado, é porque esse Estado, por exemplo, que nós atualmente conhecemos, ele é presente em vários países, com algumas mudanças, alguns detalhes peculiares diferentes. Mas, no geral, ou seja, é um arquétipo, é uma estrutura de Estado que ela foi adotada em vários lugares, sendo a mesma. Então, o poder constituinte ele é inicial por conta disso, porque o seu papel é dar início, é criar todo esse fenômeno estatal, esse fenômeno político, constitucional. É a partir aí da Constituição que você começa a elencar quais são os princípios, quais são seus fundamentos, quais são as matérias de suma importância que vão fazer com que aquele Estado se empenhe em proteger, em criar mecanismos de proteção. Então, por isso que se diz que o poder constituinte originário ele é inicial. E a nossa próxima característica ele é permanente. Ele é permanente porque, após esse processo aí de instituição de uma nova ordem jurídica ou rompimento de uma já existente, o poder constituinte originário ele não se exaure. O poder constituinte originário ele permanece, vamos dizer assim, sobrevoando a vida, dos concidadãos, até que seja o momento dele novamente ser acionado. Então ele fica em uma espécie de passividade, ele acompanha os desdobramentos dessa nova aplicação normativa, mas assim que por parte da população seja necessário rever e romper com a Constituição atual, ele é novamente utilizado, ele vem novamente a ser empregado. E uma terceira característica, o poder constituinte originário ele é incondicionado, porque ele não, nesse momento dele de atuar, ele não encontra uma forma, vamos dizer assim, que ele necessariamente precisa se enquadrar, ele precisa se encaixar e atender certos requisitos.
Então ele não está distrito a obedecer critérios, a obedecer requisitos, a ter a sua atuação limitada. Muito pelo contrário, ele é o poder que ele vai criar as condicionantes futuras para um Estado, por exemplo. E ele não é submetido a nenhuma dessas condicionantes. Próxima característica, o poder constituinte originário ele é autônomo, ou seja, ele é independente. Ele fixa termos da próxima Constituição. Então, o poder constituinte originário ele não está submetido à Constituição atual e nem às regras que ali foram consubstanciadas. Muito pelo contrário, é ele que vai, com autonomia, com independência, criar os próximos termos, aquilo que será considerado constitucional ou também inconstitucional. E a nossa quarta característica, aliás, quinta característica, é que o poder constituinte originário ele é ilimitado. Como eu disse, não há parâmetros que ele deva obedecer, que ele deva atender, para ser considerado como legal. Então, todas essas características, elas são características cumulativas para você resumir e criar a ideia que o poder constituinte originário tem de ampla liberdade, de ampla autonomia, de permanência, de originariedade e de ser ilimitado quando da sua atuação. Então aqui nessa tela eu fiz um resumo a respeito das características, só para a gente reforçar então aquilo que já foi dito. O poder constituinte originário, então, ele pode inaugurar uma ordem constitucional e a consequente, ou seja, a próxima constituição de um Estado. Diz-se fundacional ou histórico quando ele vai dar início à primeira Constituição. Quando ele rompe com uma ordem constitucional já existente, em virtude aí do interesse popular, esse nosso poder constituinte originário ele está sendo pós-fundacional ou revolucionário, conforme já foi dito. E, após a conclusão desses objetivos, ele não se esvai, ou seja, ele não deixa de existir. Então ele é permanente, ele fica, é uma espécie de stand-by. Ele existe, só que ele está em uma certa passividade. O poder constituinte originário não se amolda a uma forma dogmática, condicionando sua atuação. Então ele não entra em um palco já pré-determinado, com limites para que ele possa lidar com instrumentos já pré-estabelecidos e orientações políticas. Ele, na verdade, ele vai instituir, ele vai adequar aquele anseio popular. E, além disso, o alcance ele vai à medida das necessidades do titular do poder constituinte originário e não resvala em nenhum limite. Então, ele é ilimitado, incondicionado, ele é permanente e ele é inicial. E também é uma força autônoma, que é proponente da nova ordem normativa, ou seja, através dele, o direito posto, o direito positivado, o direito em norma, em lei, em código físico que a gente conhece, que a gente estuda, é através do poder constituinte originário. Pois muito bem, meus caros, essa foi a nossa rápida revisão sobre o poder constituinte originário. Agora é aquele momento que eu faço para você um pedido muito simples. Se você puder, siga-nos no Instagram, @constitucionalfácil. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube, no nosso canal também chamado Constitucional Fácil, e o nosso canal e o nosso perfil do Facebook, chamado Direito Constitucional. Desde já eu agradeço muito, e se você puder compartilhar esse vídeo com alguém que também está estudando, lembre-se de levar o conhecimento, levar a informação também para mais pessoas, que isso é uma atitude, se preocupar com o outro, isso com certeza vai lhe trazer ótimos benefícios. Desde já, muito obrigado
e acompanhe, aguarde as nossas futuras postagens.